Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de março de 1973, Estados Unidos se retiram do Vietnã. 2 meses após a assinatura do Acordo de Paz, as últimas tropas combatentes dos Estados Unidos deixaram o sul do Vietnã em 29 de março de 1973, logo após Hanoi ter libertado os últimos prisioneiros de guerra mantidos no Vietnã do Norte. Os 8 anos de intervenção direta das Forças Armadas estadunidenses da Guerra do Vietnã chegavam ao fim. Em Saigon, cerca de 7 mil empregados civis do Departamento de Defesa permaneceram no país, tentando ajudar o Vietnã do Sul a dar andamento ao acordo para que o conflito com as tropas do general Nguyen Vo Giap do Vietnã do Norte chegassem ao fim. A escalada norte-americana no Vietnã começa em 1961, depois de 2 décadas de assistência militar indireta. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou o primeiro grande contingente armado ao país para apoiar o ineficaz regime autocrático do Vietnã do Sul. 3 anos mais tarde, com o governo sul-vietnamita caindo aos pedaços, o presidente Lyndon B. Johnson ordenou um bombardeio limitado ao Vietnã do Norte, ao mesmo tempo em que o Congresso aprovava a utilização de tropas terrestres. Em 1965, as investidas norte-vietnamitas deixaram a Casa Branca com 2 escolhas: a escalada do envolvimento dos Estados Unidos ou a retirada. Johnson ordenou a escalada, e o contingente de soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica chegou a 300 mil pessoas. Nesta fase da guerra, a Força Aérea norte-americana deu início ao maior dos bombardeios da história, com emprego de munição tradicional, mas também com bombas napalm e desfoliantes laranja. Durante os 5 anos subsequentes, a prolongada duração da guerra, o alto número das baixas estadunidenses e a exposição do envolvimento das tropas em crimes de guerra, como o massacre de My Lai, ajudaram a criar dentro dos Estados Unidos um poderoso movimento contra a Guerra do Vietnã. A ofensiva do Tet do Vietnã, do norte do Vietcong, pulverizou as esperanças de um fim iminente do conflito e galvanizou a oposição à guerra. A reação de Johnson foi anunciar em março de 1968 que não iria concorrer à reeleição e autorizar essas negociações de paz. Na primavera de 1969, os protestos contra a guerra ganhavam força nos Estados Unidos, e a presença de tropas norte-americanas no Vietnã, destroçado pela guerra, atingiu o pico de 550 mil homens. Richard Nixon, o novo presidente, começou a retirada de tropas e exigiu a vietnamização do esforço de guerra. Porém, ao mesmo tempo, determinou a intensificação do bombardeio aéreo. A retirada de grandes contingentes prosseguiu no começo de 1970, enquanto o presidente Nixon expandia operações aéreas e terrestres para o Camboja e o Laos, na tentativa de cortar as rotas de suprimento do inimigo ao longo das fronteiras do Vietnã. Essa expansão de guerra levou a novas ondas de protesto, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Finalmente, em janeiro de 1973, foi assinado o Acordo de Paris para o fim da guerra e restauração da paz no Vietnã pelo Vietnã do Sul, pelos Estados Unidos e pelo governo revolucionário provisório, que representou os revolucionários sul-vietnamitas, o Vietcong. Os principais negociadores foram Le Duc Tho, pelo Vietnã do Norte, e Henry Kissinger, pelos Estados Unidos, que nesse mesmo ano foram agraciados pelo Prêmio Nobel da Paz. As principais cláusulas incluíram um cessar-fogo em todo o Vietnã, a retirada das forças norte-americanas, a libertação dos prisioneiros de guerra e a reunificação do Norte e do Sul por meios pacíficos. O governo sul-vietnamita permanecia no poder até que as novas eleições acontecessem. As forças norte-vietnamitas no sul não poderiam se deslocar
nem serem reforçadas. Na realidade, o acordo foi pouco mais que um gesto para salvar a face de Washington. Ainda antes da partida das tropas norte-americanas, em 29 de março, em resposta às provocações militares do governo de Saigon, os norte-vietnamitas se reposicionaram no terreno. No começo de 1974, empreenderam um ataque em larga escala, dominando praticamente todo o território ao sul. Em 30 de abril de 1975, os últimos poucos norte-americanos que permaneciam no Vietnã do Sul foram embarcados em aviões de volta aos seus países. O coronel norte-vietnamita Bui Tin, ao aceitar a rendição do Vietnã do Sul, ressaltou: "Vocês não têm nada a temer. Entre os vietnamitas não há vencedores nem vencidos, apenas os americanos foram derrotados." A Guerra do Vietnã foi a mais longa e impopular das guerras em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. Custou a vida de 58 mil de seus soldados e centenas de milhares de feridos. 2 milhões de soldados civis vietnamitas foram mortos. Hoje na História. Texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávulo, locução Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.